Queridos irmãos e amigos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Estaremos trazendo mais uma parte da Palavra de Deus sobre a história de Sansão, do Gênesis ao Apocalipse, tratando da Palavra de Deus, analisando ela de forma simples, capítulo por capítulo. Depois entraremos na história da igreja. Peço que você deixe o seu comentário, compartilhe a palavra, divulgue o nosso canal e se inscreva em nosso canal. Quando você faz isto, você nos motiva a continuarmos produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. Em o nosso conteúdo anterior, nós havíamos analisado a passagem em que Sansão vai até a cidade de Gaza e se aloja na casa de uma prostituta. Quando os filisteus foram informados, fizeram tocaria para pegar Sansão. Mas ele deixou a cidade ainda à meia-noite, arrancando os portões da cidade e levando sobre os seus ombros, talvez como uma forma de proteção de flechas inflamadas, etc. E foi embora. E o tempo passou. Nesse conteúdo, nós estaremos analisando o amor de Sansão. Parece que Sansão tinha essa fraqueza por mulher. 3 mulheres envolveram a vida de Sansão em problemas. E Sansão parece não vigiar a esse respeito. Mas não podemos deixar de analisarmos o outro lado dessa vida, dessa história. É que Sansão procurava ocasião contra os filisteus. Então a queda de Sansão por mulheres mostra a sua fraqueza amorosa, mas também a oportunidade que ele tinha de estar entre os seus inimigos, procurando uma ocasião para se ver livre do jugo filisteu. Então não é só jogar praga, pedradas, culpas e condenar Sansão pelo seu amor às mulheres. Nós podemos analisar na Bíblia muitos casamentos que foram feitos por interesses, para se chegar a posições políticas, como Salomão, por exemplo, que casou com muitas mulheres para evitar conflitos, guerras, etc. Então, cada caso é um caso. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 16, versículos 4 ao 19, quando mais tarde Sansão apaixona-se por uma mulher chamada Dalila, mulher perigosa, astuta, que ele poderia facilmente se escapar na primeira traição desta mulher.
Mas o que uma paixão de um homem não leva o mesmo a fazer? 1120, eu acredito, aproximadamente antes de Jesus Cristo, ocorreu essa história. Pois bem, nesse texto nós temos aqui dois pontos de vistas para observarmos. O suborno dos filisteus e a traição de Dalila. Nos versículos 4 e 5, os filisteus oferecem a Dalila grande quantidade de prata para que ela descubra o segredo da força de Sansão. Observe o que diz a palavra de Deus. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 300 quilos de prata. Sansão amava, se apaixonou. Ela, por sua vez, enganou. Ela não amava. Ela se deixou levar pelo interesse financeiro, pela astúcia. E o que ocorre? Nos versículos 6 ao 19, começa então uma trama acirrada para descobrir o segredo da força de Sansão. É claro que nós sabemos que o segredo da força de Sansão não era o seu cabelo, não era o seu físico, não era qualquer coisa que não fosse a presença do Espírito do Senhor. Quer saber o segredo da força de Sansão? O Espírito de Deus. Você só é forte enquanto o Espírito de Deus estiver agindo em sua vida. Caso contrário, você é um homem nu, desprovido para qualquer resistência do inimigo. Somos filhos de Deus, cristãos, vencemos o curso deste mundo espiritual da maldade por causa do Espírito de Deus, que nos fortalece dia após dia. Mas Israel estava tão precário que o exército estava completamente destruído, desarmado, desprovido. O povo estava afastado de Deus, de tal forma que não havia nenhum poder bélico para vencer inimigo nenhum, se não fosse Deus que levantou Sansão para libertar esse povo. Israel talvez não existiria. Mas vamos ver as ficções de Sansão. Em 3 ocasiões, Sansão mente a Dalila acerca da fonte de sua força. A primeira vez, ele disse que se fosse amarrado com tiras de couro fresca, fizeram assim. Ela chama os camaradas, esconde em um quarto e avisa Sansão: Sansão, lá vem os filisteus. Ele arrebenta aquilo e destrói os seus inimigos. Ela fica aborrecida
Depois ela insiste com ele e ele então diz: se vocês me amarrarem com cordas novas que não foram usadas ainda, eu serei evidentemente fraco como qualquer homem. Trouxeram as cordas novas e amarraram ele. Ela escondeu os caras no quarto e disse: Sansão, estão vindo sobre você. Ele arrebentou aquelas cordas novas como se fosse um fio de linho e mais uma vez destruiu seus inimigos. Ela o atormenta, o oprime, ela insiste novamente. E Sansão diz: olha, se vocês trançarem os meus cabelos em 7 tranças, eu ficarei como qualquer homem. E ele dormiu no colo dela. E então ela trançou o cabelo dele em 7 tranças. Escondeu os caras no quarto e disse: Sansão, estão vindo os filisteus sobre você. Rapidamente ele levantou e destruiu seus inimigos mais uma vez. A mulher ficou totalmente irada, magoada, astuciosa e oprimiu Sansão mais uma vez. E Sansão, não suportando mais tanta opressão, decidiu revelar o segredo da sua força. Ele disse: olha, o meu cabelo nunca passou navalha. Eu sou um nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Deus tem um objetivo, um propósito na minha vida. Se raspar o cabelo da minha cabeça, as forças que há em mim se irão e eu ficarei como qualquer homem. Ele dormiu profundamente no colo dela. E alguém o trouxe uma navalha e rasparam os cabelos de Sansão. E aí foi o seu fim, porque ela disse: Sansão, estão vindo os filisteus. E quando ele recobrou do seu sono, que levantou para se livrar dos seus inimigos, não havia mais força em Sansão. Eles aproveitaram imediatamente e vazaram seus olhos. Colocaram uma algema de correntes e levaram para a prisão Sansão completamente preso, enfraquecido e sem a presença do Espírito do Senhor. 3 mulheres, uma após a outra, derrotam Sansão. Se uma só mulher digna pudesse tê-lo influenciado, como Débora fez com Baraque, como a história dele seria diferente. Os que estão em evidência na esfera espiritual devem guardar sua natureza para que não se incline para o lado oposto e sensual. Mas Sansão não cuidou desses detalhes para a sua vida. Está claro que a força de Sansão, conforme o texto, não residia numa estatura gigantesca, num físico, num porte, nem em possantes músculos que ele possuía. Pelo contrário, Dalila não teria precisado perguntar seu segredo, porque ele perdeu a força não meramente porque a navalha removera seus cabelos
até então longos, mas porque ele se rendera à sedutora astúcia dela. E esse foi o motivo do seu fracasso. Mas, apaixonado, entregue, enganado pela astúcia desta mulher, se vendo oprimido, ele preferiu revelar o segredo da sua força e cair em decadência espiritual cada vez mais em sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito do Senhor jamais nos abandone. Porque você só é você, não pelo seu conhecimento teológico, não pela igreja que você cuida, não pela sua postura ministerial. Você só é você porque o Espírito de Deus está no controle de sua vida. Se o Espírito de Deus se afasta de nós e nos deixa, jamais poderíamos ser aquilo que somos e fazer aquilo que fazemos pela causa do Mestre. Em o nosso próximo conteúdo estaremos, portanto, analisando a decadência de Sansão. E assim, Deus lhe abençoe. E como eu disse, compartilhe esta palavra. Se você tem o seu chamado, como eu tenho o meu chamado, as lutas e as provações, as adversidades vêm em nossas vidas. E às vezes somos feridos, mas não quer dizer que o Espírito do Senhor lhe abandonou de forma alguma. Seja um cristão batalhador, lute, mas não entregue a sua força e o segredo do seu sucesso, que não é as coisas que você faz, mas o Espírito de Deus que faz com que você realize um ministério profícuo, maravilhoso, esplendoroso, abençoando muitas vidas ao seu redor. Deus lhe abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.